Palavra ao pastor Fernando, amém? Amém, a graça e a paz, irmãos, amém? Antes de pregar a palavra, rapidinho, quero agradecer ao pastor Zé Roberto, que ficou nesse tempo que eu estive descansando, me substituindo, e aos líderes também, a junta da igreja, aos líderes de ministério, o louvor que apoiou nesse tempo aí da minha ausência. Duro é voltar para a rotina, né? Parece que o corpo está pesado, e tá. Você achou que eu engordei mesmo. Quase 2 quilos já foi, mas nessa semana eles vão embora em nome de Jesus. Vão sair do meu corpo, essa gordura. Então, obrigado a você que esteve aí também participando dos cultos, ofertando, dizimando, os grupos de comunhão. Nós louvamos a Deus pela liderança da igreja e por você. A igreja, ela existe primeiramente por causa de Cristo e porque você faz parte dela, tá? Você é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos lá, vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo de número 18. Eu não quero me alongar aqui na mensagem, porque é noite de ceia e nós queremos participar da ceia, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. E eu quero trazer uma mensagem que parece que a gente fala tanto dessa mensagem que eu vou pregar, mas na prática pouco se vive o que eu vou falar aqui essa noite, que é na verdade sobre o perdão. Nós muitas vezes caminhamos a longo período com Deus, nós frequentamos a igreja, nós dizimamos, ofertamos, ajudamos pessoas, mas quando toca nessa palavra de perdão que eu tenho que dar a alguém que me ofendeu, pelo pouco tempo que eu tenho tido de pastorear a igreja, eu tenho entendido que poucas pessoas têm a disposição de perdoar de fato quando alguém faz o mal a ela. Essa palavra ela vem de encontro à necessidade minha e sua. Nós que vivemos em comunidade cristã, que é a igreja, nós que vivemos em sociedade ou em família, com amigos e assim por diante, nós temos que entender que o perdão ele faz parte do nosso cotidiano. Desde uma fechada de trânsito até alguém que te maltrata no trabalho, na igreja e assim por diante, o perdão ele é constantemente presente na nossa vida. Todos os dias você tem que perdoar alguém ou alguém tem que te perdoar. É impossível nós vivermos na sociedade caída, na humanidade caída, sem pisar na bola e sem que os outros pisem na bola conosco. Então essa palavra ela vem de encontro aquilo que eu preciso aprender e você precisa aprender com relação ao perdão. Em Mateus 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Eu não tenho poder para convencer pessoas, eu não tenho poder para mudar vidas, mas o teu Espírito Santo tem esse poder. E é Ele quem está aqui hoje operando nos corações, as vidas. Eu sei que é uma palavra que muitas vezes incomoda quando nós ouvimos, mas nós precisamos de libertação essa noite, para sairmos daqui com uma decisão a perdoar aqueles que têm ofendido a cada um de nós. Usa, ó Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos e atinge, ó Deus, como flecha no alvo, atinge os nossos corações com a tua palavra. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A pergunta de Pedro, ela é natural, para não dizer também que ela é óbvia. Pedro, ele pergunta: até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim que eu devo perdoar? Por que Pedro está falando disso? Porque nos versículos acima, Jesus está tratando a questão dos conflitos que nós temos por viver em comunidade, por vivermos em sociedade. Se você subir um pouquinho no versículo de número 15, diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja.
e se recusar a ouvir também a igreja, considero como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Antes de Pedro perguntar a Jesus, a palavra acima relata o que está acontecendo. Eles estão falando aqui, Jesus ensinando os seus discípulos, com relação aos conflitos que nós temos na nossa vida. E o texto é muito claro que diz que se alguém fez algo contra a minha pessoa, eu tenho que fazer o quê? Ir até essa pessoa, e aqui a palavra arguilo é dizer a essa pessoa que ela te feriu em alguma área da sua vida, com palavras, com ações e assim por diante. Jesus está dizendo, vai até essa pessoa que te ofendeu e faz o que com ela? Se ela te ouvir, ganhaste a teu irmão. É uma coisa simples, não é, irmãos? Mas eu, como pastor, não vejo isso acontecer no nosso meio. Se alguém erra contra a minha pessoa, eu falo para uma outra pessoa que não está envolvida, e às vezes eu deixo de falar com a pessoa que está envolvida. Nós temos pouco disso, daquilo que Jesus pede aqui nesse texto. Alguém falhou contra você? Vai até a pessoa que falhou contra você. Não adianta você ficar falando para outros. Não adianta você destilar cólera, amargura, angústia a outras pessoas que não estão envolvidas naquele episódio, diretamente falando. Jesus está dizendo, vai até essa pessoa, conserta com ela, se ajustem. E Jesus diz que se você tiver a atenção dessa pessoa, você vai ganhar um irmão. E é assim que nós fazemos ou devemos fazer na caminhada cristã. Nós confrontamos, pedimos perdão e liberamos o perdão, e nós ganhamos vários irmãos durante a caminhada cristã. Só que tem pessoas que talvez você vai arguí-la ou vai confrontá-la, elas não aceitam. E aí o que a Bíblia ensina? O que Jesus está falando? Pega uma outra pessoa de testemunho e vai até esse irmão ou essa irmã e fala, olha, nós tivemos um problema e eu preciso consertar com você. E eu trouxe essa testemunha aqui para mostrar que eu quero e eu estou disposto a consertar esse mal que nós temos entre nós dois. Se essa pessoa agora que ofendeu ouvir, o que pode acontecer? A paz pode se estabelecer de volta, mas ainda pode não acontecer o perdão. O que deve fazer? Jesus ensina. Se essa pessoa, mesmo sendo confrontada com uma outra testemunha, sabe o que você deve fazer? Dize-o à igreja, ou seja, no caso do cristianismo, nós temos que trazer o caso para dentro da igreja. Olha, eu fui até essa pessoa sozinha, conversei com ela, mas ela não quis me perdoar ou não liberou perdão. Eu levei uma testemunha, essa pessoa não quis, e agora estou trazendo para dentro da igreja. Nós fazemos isso, irmãos? Nós tropeçamos no primeiro já, no segundo e no terceiro a gente nem faz mais. E aí Jesus disse que se essa pessoa não te perdoar ou não liberar o perdão, aí você pode lavar as suas mãos, porque daí é ela com o Senhor. Porque aquilo que nós ligamos na terra, e o texto está falando isso, nós ligamos aonde? No céu. Se alguém me ofendeu e eu vou até essa pessoa e falo, irmão, você me ofendeu e eu quero te pedir perdão e eu quero também que você perdoe a mim. Quando tiver ali o acerto, Deus está ligando essa paz no céu e vai trazer essa paz na terra. Então o contexto desse texto é isso. Jesus está ensinando essa verdade, e aí Pedro, por ser impetuoso, ele fala, Senhor, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa que me ofende? Essa pergunta óbvia, nós também fazemos na nossa vida. Mas até quando eu tenho que suportar alguém errando contra a minha pessoa? Até quantas vezes eu tenho que perdoar marido, esposa, filhos, pessoas que trabalham comigo, pessoas que frequentam a mesma igreja que eu? Até quantas vezes eu devo fazer isso? E Jesus responde lançando mão do número 7, que significa uma quantidade sem fim. Ele diz, você deve perdoar, Pedro, 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? Os engenheiros aí. 490, é isso, Neto? Conferiu com o agrônomo, está tudo certo. 490, você acha que Jesus está dizendo esse número somente de 490? O que Jesus expressou nessas palavras, ou em outras palavras, é que sempre nós devemos perdoar. Eu não gosto de ouvir isso, você também não gosta de ouvir isso. Sempre eu tenho que perdoar.
Mas pastor, se a pessoa é reincidente, tem que perdoar. Mas se a pessoa me feriu a vida inteira, tem que perdoar. Mas se, a palavra é sem perdoar. O que Jesus está mostrando é que não deve ter limites no perdão que nós oferecemos às pessoas que falham com a gente, ou às vezes nós falhamos com as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque na vida em comunidade, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as pessoas, e nós entendemos que a perfeição nós não teremos aqui na terra. Abram comigo em Filipenses, capítulo de número 3, por favor. Se você tiver com a Bíblia aí de papel, deixa lá no outro texto também, que a gente vai voltar daqui a pouco nele. Filipenses, capítulo 3. Nós, irmãos, para vivermos em comunidade, lutarmos contra o pecado, nós temos que fazer isso constantemente. Não há perfeição na vida cristã, enquanto nós estivermos aqui na terra. Paulo diz assim em Filipenses 3:12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos imperfeitos. Você que é casado, você briga no seu casamento? Todo dia, ou toda semana, ou todo mês? Você é perfeito? O seu par é perfeito? O que tem que ter dentro do casamento então? Perdão. Porque duas pessoas que estão em busca de algo, de uma mudança, elas erram, elas são imperfeitas. Aliás, já chegou a hora no casamento, nos relacionamentos que você tem, de entender essa verdade. Sabe que às vezes dá a impressão que a gente às vezes nunca erra, e sempre é o outro que erra contra a gente. Essa é a impressão que nós temos às vezes. Nós, irmãos, nós somos tão ávidos ou tão astutos para julgar, para apontar o dedo, e quando inverte para nós, a gente também é astuto para se livrar disso. Nós muitas vezes cobramos perfeição das pessoas que vivem à nossa volta, mas nós somos o quê? Imperfeito. Jesus disse que a justiça humana não passa de trapos de imundícia. E sabe o que é esse trapo de imundícia? É quando a mulher está naqueles dias que vem para ela, que ela menstrua. É aquele pano que eles usavam para que o sangue ficasse ali nele. Jesus está dizendo que a minha justiça e a sua, perante Ele, não passa de trapo de imundícia. Porque nós falamos, eu não vou perdoar porque já é a 10ª vez que essa pessoa faz isso contra mim. E você não errou 10 vezes com essa pessoa, com outra pessoa? Se a gente for pôr num papel todas as ofensas que nós fazemos às pessoas que vivem à nossa volta, talvez você ia gastar um caderno assim por mês. Porque nós somos imperfeitos e falhos. Você deve estar pensando, pastor, mas a pessoa tem que mudar. Você consegue mudar a pessoa? A gente não consegue mudar a nós mesmos. Paulo disse, o bem que ele queria fazer, ele lutava para fazer, mas o mal já estava dentro dele. Pega uma criança recém-nascida e quando ela atinge ali 8 meses, 9 meses, ou até menos do que isso, a natureza do pecado já está dentro dela. Você pega crianças pequenas que já não querem compartilhar o brinquedo, já não querem brincar, às vezes, com a mesma brincadeira que o outro quer, já não aceita a divisão. Pais que têm um filho, depois têm um segundo filho, o primeiro filho fica ciumento. Isso é a raça humana. Nós somos assim. Nós temos ciúmes, nós brigamos, nós discutimos, nós erramos. E o que Jesus quer tratar comigo e com você essa noite é que todos nós estamos num caminho rumo à perfeição. Mas quando que vai chegar isso? No dia da sua morte ou na volta de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos nessa carcaça aqui, corpo humano, nós vamos falhar, nós vamos errar. E as pessoas falharão
contra nós, e elas também pisarão na bola contra nós, e nós faremos o mesmo com as pessoas. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? Para você tirar a sua capa de santidade ou de religiosidade, melhor dizendo. Deixá-la, sei lá onde, na sua casa, em qualquer outro lugar. E você se despir diante de Deus essa noite e dizer: Senhor, eu preciso perdoar as pessoas que vivem à minha volta. Mesmo que você tenha sido abusado sexualmente na sua infância, libere perdão. Mesmo que você tenha sido espancado na sua infância por um pai, por uma mãe, ou por algum tio, por alguém da sua família, perdoe essa pessoa nessa noite em nome de Jesus. Porque você também erra, talvez não o mesmo erro que os outros, mas você também erra. O que Paulo está falando é que ele está prosseguindo para conquistar aquilo que Cristo quer dar a ele. Sabe o que é, gente? Além do chamado, a coroa da vida. Paulo está falando, eu aprendi a prosseguir, mas fazendo algumas coisas. Paulo diz assim, que ele não alcançou, mas uma coisa ele fazia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou diante de mim estão. Sabe o que ele está ensinando com a gente essa noite? Que o que ficou para trás já passou. Para de trazer o seu passado para o seu presente, irmão e irmã. Eu sei que muitas coisas nos machucam, mas Jesus quer libertar você desse sentimento de ódio, de falta de paz e tantas outras coisas. Talvez seu casamento não está bem porque você não liberou perdão, não ao seu marido, talvez ao seu pai e à sua mãe. Ou a figura do homem, né, que o seu pai foi um mau pai, e você carrega isso para dentro do seu casamento, achando que o seu marido é o seu pai. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Deixa no passado. Tocaram em você, abusaram de você, deixa no passado. E peça ao Senhor para que Ele traga cura no seu coração e transforme a sua vida a partir de agora. Você ficar nutrindo o ódio, a falta de perdão no seu coração pode trazer até enfermidade para você. Problema de enxaqueca, dores, câncer, tumores e assim por diante. Muitos às vezes falam, eu perdoo, mas não quero mais olhar para a cara. Então não perdoou. A gente pode perdoar e não andar junto, melado, mas se encontrar a pessoa, cumprimenta, abraça e beija. Ah, mas eu estou sendo hipócrita? Não, você está sendo cristão. Jesus foi hipócrita, vamos abrir um parênteses aqui para falar de Jesus. Ele foi hipócrita quando ele beijou Judas? O que vocês acham? Vamos imaginar a cena. Judas, que era o traidor, já tinha sido avisado. Ele tinha vendido Jesus, ou a imagem dele, dizendo: aquele que eu beijar é o que vocês têm que pegar para crucificar. Ele é Jesus. Ele tinha vendido essa segurança por 30 moedas de prata. E aí imagina a cena, Pedro chegando com a corte ali, né, religiosa, fariseus, escribas, os sacerdotes daquela época, talvez soldados romanos junto, chegam perto onde está Jesus, e Judas chega para Jesus e dá um beijo no rosto de Jesus. De que maneira que Jesus responde a essa atitude de Pedro? Ele falou: arreda-te de mim, Satanás, você é um filho do demônio, some da minha frente, você é um traidor. Foi dessa maneira que ele falou? Sabe o que ele disse para Judas? Amigo, por que fizeste isso comigo? Trate bem as pessoas que te ofenderam. Trate bem. As pessoas que passaram você para trás na vida, em algum negócio que fez, trate bem. Isso você não quer dizer que você é hipócrita. Quer dizer que você perdoou essa pessoa e que quem vai trazer a justiça é quem? É Deus. Se alguém te ofendeu, trate essa pessoa com perdão e com respeito, que é um ser humano igualzinho a você. Aí você deve estar pensando, você fala isso porque você não tem problema. Irmãos, ministério pastoral é o ministério que mais tem que liberar perdão e também receber o perdão da congregação. Porque pessoas nos ofendem, pessoas falam mal da gente,
Pessoas nos maltratam com palavra, com atitude, tantas outras coisas. Há 12 anos eu enfrento isso na minha vida. 12 anos. Pessoas que nos respondem mal, pessoas que nos maltratam, que nos desrespeitam, pessoas que são insubmissas. Isso é constante no ministério pastoral. E nem por isso eu fico derramando cólera sobre a igreja, dizendo, ô igreja miserável, isso, aquilo. Não. Eu coloco na conta do Senhor, entendendo que Ele é meu justo juiz, ou também Cristo é o meu advogado. O que eu tenho que fazer é somente dizer, eu te perdoo, vá em paz. Não quero viver, irmãos, em conflito com ninguém. Tem pessoas dentro da família que já não conversam com pai, com mãe, com irmãos há anos. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Ah, pastor, mas você não sabe o que meu irmão fez contra mim. E talvez você não saiba o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ah, você não sabe o que meu pai me falou quando eu era criança. E você não sabe que Cristo levou sobre si tudo isso na cruz do Calvário por amor a mim e a você? A Bíblia fala que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O que você quer dizer com isso, pastor? Que nós não valíamos nada. E Jesus falou, vou morrer por você. Mas você não vale nada. Mas eu vou morrer por você. A graça do Senhor alcançou a minha vida e a sua vida. E quem sou eu, quem é você para ficar segurando, nutrindo ódio, falta de perdão e assim por diante? Antes de nós nos aproximarmos da mesa, ou para ofertar, dizimar, para fazer qualquer outra coisa, Jesus fala, você tem algo contra alguém, vai até ele, conserta com ele, porque senão a oferta, o dízimo, a ceia, é tudo em vão. Por isso que Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar o seu coração, para ver se não tem alguém que você não perdoou, para ver se tem alguém que te machucou e você não liberou esse perdão, para viver em paz com Deus. Em Mateus capítulo 6 fala que se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, o amor do Pai também não vai ser liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, ser cristão não é viver numa colônia de férias. Ser cristão é viver em uma batalha constantemente. Ser cristão é abrir mão da sua razão muitas vezes para que o perdão aconteça dentro da família. Muitos casamentos acabam, muitas amizades acabam. Muitas pessoas deixam de frequentar os nossos bancos e os nossos cultos porque ainda não entenderam que é necessário colocar para fora esse sentimento e trazer a reconciliação, e trazer o perdão, e trazer a luz de Cristo sobre os relacionamentos que nós temos e vivemos aqui na nossa sociedade. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te libertar desse sentimento de falta de perdão. Ao sugerir esse número, limite, para o exercício de perdão, Jesus não estava falando somente de 490, Ele estava dizendo, quantas vezes a pessoa pecar contra nós, todas as vezes nós temos que perdoar. Nós precisamos acreditar que todos os seres humanos, eles, em um determinado momento da vida, ele pode mudar de vida. Porque às vezes o que eu estou falando parece muito distante daquilo que nós vivemos, mas eu quero que você traga para a sua realidade. Você que não acredita em mudança de pessoas, talvez, o que você está fazendo aqui então? Porque Jesus mudou a minha vida, e Ele pode mudar as pessoas que me ofendem também. Um pai, uma mãe, um irmão e assim por diante. Mas nós somos ateus nessa questão. A gente fala o que no ditado popular? Pau que nasce torto, pastor Zé Roberto? Morre torto. Na agronomia é assim, deve ser. Não, tem jeito para o pau torto? Tem jeito para essa pessoa que peca contra você. Tem jeito para essa pessoa que te faz o mal. Assim como a graça de Cristo te alcançou, pode alcançar também essa pessoa. A comunidade de Jesus não se sustenta na perfeição de seus membros, mas no espírito de perdão, na consciência em que cada um dos discípulos de Cristo, de que a luta contra o pecado é permanente, incansável e sem trégua. Sabe o que isso quer dizer? Que
que se você chegou aqui na igreja em busca de pessoas perfeitas, você vai cair do cavalo. Você não vai achar. Porque a perfeição é só Jesus que tem. A perfeição somente encontramos na pessoa de Cristo. Mas eu tenho que lutar permanentemente para que o pecado seja vencido e a falta de perdão seja vencida dentro de mim. É por isso que a relação entre os membros da comunidade cristã deve se sustentar na mutualidade, na compreensão, na compaixão e no perdão. É por isso, entendendo que as pessoas são falhas e imperfeitas, é que a nossa igreja tem que viver em harmonia, em comunhão. Nós temos que viver em compaixão. Sabe o que é compaixão, irmãos? É se colocar muitas vezes no lugar da pessoa, mesmo que ela te ofendeu em algum momento da vida. E não ficar orando para Deus pagar o mal, né? Tem gente que fala, ai Deus, põe tua mão sobre aquele irmão lá. Para com isso, gente. Imagine se Jesus fosse fazer isso com a gente na cruz do Calvário. Quando ele estava ali crucificado, e o Pai, né, o abandonou, devido aos pecados que estava lá. Já pensou se Jesus fosse falar, acho que não vai valer a pena não. Eu vou descer dessa cruz e sumir. Já pensou se ele fosse fazer isso? Libere essa noite o perdão em nome de Jesus. Tenha compaixão, compreende. Viva no espírito de se colocar no lugar das pessoas e falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu não posso esperar que os meus irmãos sejam perfeitos, mas eu posso desejar que eles possam seguir a vida digna diante de Deus. Eu posso desejar isso, eu posso desejar que as pessoas melhorem, mas eu tenho que entender que se ela não melhorar, eu tenho que estar disposto a perdoar. A sociedade de hoje, gente, ela descarta tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? Desde um copinho plástico até um relacionamento de anos, joga-se no lixo por poucas coisas. Mas nós que servimos a Deus não devemos descartar tudo. O casamento está difícil? Que o perdão de Cristo entre dentro do seu casamento. Situação familiar está complicada? Que Cristo, através do seu poder, possa se manifestar sobre a sua casa. E que o perdão possa vencer todos os males que nós enfrentamos na nossa vida. A perfeição da comunidade não é um status ao qual se chega, mas um caminho do qual nunca se desiste. Sabe o que isso quer dizer? É como você propor um regime na sua vida. É fácil fazer? Aliás, nem sei se regime mais existe, né? Mas vamos pôr para uma vida saudável. É fácil. Todo dia você tem tentações. Vida cristã é igual. Eu estou lutando. De vez em quando você que faz dieta, você não escorrega comendo um brigadeiro? Não, pastor, eu não. Mentira, você escorrega sim. De vez em quando você não escorrega fazendo uma outra coisa que não poderia fazer? Na vida cristã é assim. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir. Eu vou lutar mais. Está difícil? Eu vou andar mais um pouquinho. Vou pedir para que Deus manifeste sua glória, sua graça, sua bondade, seu perdão sobre mim. E é assim que nós devemos viver dentro da nossa comunidade. Um ajudando o outro para nós encontrarmos com o nosso Senhor um dia. Os discípulos lutam incansavelmente contra o pecado. Nós lutamos incansavelmente. Sabem que devem se ajudar uns aos outros nessa luta. E sabem que de vez em quando perderão algumas batalhas. E nós perdemos. De vez em quando a gente perde algumas batalhas, mas não é por isso que eu vou desistir. Não é por isso que eu vou abandonar Jesus, e não é por isso que eu vou deixar de perdoar as pessoas que me ofendem à minha volta. Aliás, o que mais nós ouvimos na nossa geração é: eu não confio em homens e seres humanos. É melhor um animal do que um homem. Nós ouvimos muito isso, e muitas vezes até eu falo isso. Porque o animal, às vezes, ele tem um senso diferente do homem, né? Mas não esqueça de uma coisa, que você também erra, você também é ser humano. E que Deus, quando mandou Cristo na cruz do Calvário, abriu mão da sua glória, Ele morreu por mim e por você, quando nós estávamos ainda no nosso pecado. Eu não acredito mais na raça humana, mas perdoe. Há uns dias atrás, uma
criança de 12 anos matou a outra de 9 anos. Nós somos cristãos, irmãos. E nós devemos fazer o quê? Vamos pôr na cadeira elétrica, porque é a única solução para essa criança de 12 anos. E o perdão? Ah, pastor, você está falando isso que não é com você. O que Cristo faria? O que Ele faria? Você acha que Ele ia perdoar ou não? Pensa você, não responde para mim não. Mas nós receberemos o perdão nessas batalhas e começaremos de novo, de novo, de novo, até 70 vezes 7. A palavra de Deus hoje para mim e para você é uma palavra onde nós precisamos de um renovo de Deus na nossa vida para continuar perdoando as pessoas que nos ofendem durante a nossa curta e breve jornada aqui na terra. Talvez a pessoa que te magoou já até morreu. E não adianta você ir lá no cemitério, se ajoelhar no túmulo e pedir perdão para ela. Não. O que adianta é você hoje aqui na igreja liberar essa pessoa. Mas ela já morreu, pastor. Exatamente por isso. Você está carregando ela nas costas por quê? Se ela já morreu. Ah, mas eu não pedi perdão. Peça agora. Peça agora. E uma lição para casa. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Falo muito isso para Ana. Às vezes é uma brincadeira, né? Mas não deixe para fazer amanhã. Porque amanhã você não sabe se vai estar aqui ou não. Vamos orar essa noite? Se for perdoar alguém, perdoe hoje. Se for para consertar, conserte hoje. Hoje. Não deixe para amanhã. Jesus disse que nós não devemos deixar o sol se esconder se nós estivermos com o nosso coração irado com a falta de perdão. Irmãos, eu sei que o que eu preguei, todos nós enfrentamos. Mudam as figuras, mas todos nós enfrentamos isso de uma certa forma na nossa vida. Talvez não é papai e mamãe, mas é um irmão que você tem. Talvez é um tio que te machucou com palavras. Talvez um professor que você teve, talvez um amigo que te feriu. Talvez você já até emprestou um valor para alguém, financeiramente falando. E esse amigo seu não te pagou, e você fala, ai Deus, como perdoar essa pessoa? E Jesus está dizendo essa noite, libere o perdão. Libere o perdão. E aprenda a confiar na justiça de Deus sobre a sua vida. Não com ódio, não como vingança, mas com justiça, misericórdia, compaixão e graça. Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero que você pense na palavra que eu preguei. Eu quero que você pense agora, se tem alguém que você precisa perdoar. Pensa agora. Tem alguém que você precisa liberar perdão? Tem alguém que você precisa, o mais rápido possível, encontrar com essa pessoa e dizer a ela, eu preciso do seu perdão sobre a minha vida. Há um tempo atrás, com um colega meu de trabalho, um pastor, amigo, fica com seus olhos fechados. Eu tive um problema com esse pastor amigo meu. E o tempo passou, talvez 5, 4 anos, 6 anos, eu não me lembro ao certo. E um dia eu encontrei com esse amigo meu que tinha ferido eu em algumas palavras, em algumas atitudes. Eu abracei esse pastor e disse, pastor, eu quero te pedir perdão se eu te ofendi com a minha atitude, com as minhas palavras. E esse pastor disse para mim, eu também quero pedir perdão. E eu tenho certeza, irmão e irmã, que Deus curou meu coração e o coração dele.
porque é isso que Jesus faria em meu lugar. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse a mesma frase de Jesus: Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Libera o perdão essa noite, irmão, irmã. Libere. Algum líder que você já teve te machucou com palavras? Um pastor, um obreiro, alguém da sua família, alguém do seu trabalho? É um vizinho seu que te fez mal? Libere perdão essa noite em nome de Jesus. É alguém que você confiava, alguém que você colocava a sua confiança, que falhou com você. Libere perdão essa noite em nome de Jesus. Libere perdão. Se porventura tem alguém aqui no nosso meio, ou que vai ouvir um dia essa mensagem, que foi abusado na infância, na adolescência, e que talvez carreguem marcas, imagens do dia que foi abusado, cura o sentimento dessa pessoa, Senhor. Esse homem, essa mulher que ouviu dos próprios pais palavras que jogavam para baixo, palavras de maldição, palavras malditas que foram lançadas contra nós, e que talvez hoje nós carregamos isso, olhamos para trás com tristeza. Senhor, perdoar é olhar para o passado e não ter tristeza das coisas ruins que aconteceram, que fizeram contra nós. Jesus perdoaria, e nós devemos perdoar. Jesus liberaria essa pessoa, e nós devemos também liberar essa pessoa. Lembrou? Agora você vai falar: eu te perdoo, em nome de Jesus. Verbalize isso, irmãos. Verbalize. Fala baixinho o nome dessa pessoa que te ofendeu. Eu te perdoo agora em nome de Jesus. Se já até morreu essa pessoa, verbalize e fala: eu te perdoo em nome de Jesus. Meu pai, minha mãe, um irmão, me perdoa em nome de Jesus. Senhor, libera a tua graça sobre nós essa noite, e que saiamos daqui fortalecidos pelo Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. E eu sei que quando há perdão, o inferno e o inimigo é envergonhado, e o teu reino é exaltado aqui na terra. Quando o perdão acontece, Jesus se alegra. Quando o perdão acontece, a cura vem, a libertação vem, a restauração vem, e as bênçãos do Senhor vêm, quando nós liberamos perdão nas nossas vidas. Não carregue mais isso, irmão, irmã, não carregue. Um filho te ofendeu, perdoe essa noite. Perdoe, libere perdão em nome de Jesus, e seja liberto, seja abençoado para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, e nos ajude a vivermos essa palavra que foi anunciada, que é sobre o perdão. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você tiver que acertar aqui dentro da comunidade cristã, que é a nossa igreja, faz isso. Procure o irmão, a irmã e fala: olha, eu quero me acertar com você. Fica desviando o corredor, desviando para cumprimentar, não, irmãos. Jesus disse que os discípulos dele seriam reconhecidos através do amor que nós temos uns pelos outros. Pense nisso. E se alguém te ofendeu aqui dentro, ainda hoje, vai até essa pessoa. Fala: irmão, irmã, não quero nada além. Só quero dever o amor para você, não quero dever mais nada. E assim Cristo manifestará a glória dele sobre mim, sobre você. Amém?
Quero chamar os diáconos que já foram escalados pelo Adriano para servir a ceia juntamente comigo. Pode vir aqui à frente.